17. A voz profética nesta geração é o tema da mensagem hoje para os nossos corações. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Um texto muito conhecido por todos nós. Já preguei nesse texto. Tenho certeza que você já tem ouvido alguma mensagem nesse texto, mas vamos ver o que Deus tem a nos comunicar hoje, através da sua poderosa palavra. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 até o verso 14. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em prontidão e reverência à palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eis-me aqui diante de Ti, como porta-voz da Tua palavra, e por Tua misericórdia e graça, eu peço que o Senhor use a minha boca como profeta nesse lugar, e que o Senhor venha fazer de acordo com a Tua palavra nesta noite,
tocando em nossos corações, nos avivando, nos renovando, nos fortalecendo. Para isso, me usa, eu te peço, mais uma vez, por tua grande misericórdia, e que nossos olhos estejam atentos, nossos ouvidos abertos, para ouvir a tua palavra, para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja nesta noite. Eu te oro assim em nome de Jesus, e todos digam amém. A voz profética em nossa geração. Ezequiel, profeta do Senhor, que profetizou, assim como Daniel, no exílio na Babilônia. Ele está longe de sua terra, ele está na terra dos caldeus, na terra de Nabucodonosor. E lá, ele que foi junto com a primeira turma, digamos assim, porque foram 3 turmas levadas para a Babilônia por Nabucodonosor, e ele está nessa primeira turma que foi levada. E ali ele recebe diversas visões da parte de Deus, diversas mensagens para transmitir ao povo que estava ali no exílio, e claro, também para que nos alcançasse hoje. Esse capítulo, ele não é difícil de se entender. Nós estamos aqui numa visão que o Senhor dá a Ezequiel. Não é difícil de entender esse capítulo, porque o que está acontecendo aqui é o seguinte: o reino do norte, Israel, havia sido dispersado pelos sírios. Vale a pena eu lembrar que Israel chegou a um tempo que foi dividido em 2 reinos, reino do norte e o reino do sul. 200 anos antes desse período que Ezequiel está vivendo, o reino do norte, Israel, foi dispersado pelos assírios. Os assírios tomaram o reino do norte e espalhou o reino do norte 10 tribos por toda a terra. E agora, cerca de 200 anos depois, o reino do sul é devastado pelos babilônios. Eles estão entrando em Jerusalém, eles estão destruindo Jerusalém, eles vão destruir o templo. Então, para o povo, acabou. Não tem mais esperança, porque uma grande parte do povo foi dispersa. E agora, o que sobrou do povo, as 2 tribos estão sendo levadas cativas para a Babilônia. Então eles diziam o seguinte: não há mais esperança. É o que está escrito aí no versículo 11 do capítulo que nós lemos. No desfecho da visão, quando o Senhor vai falar sobre o significado da visão, ele diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, ou seja, o povo estava dizendo isso: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Era assim que o povo estava se sentindo. Mas a palavra do Senhor para aquele povo não era uma palavra de morte, mas sim uma palavra de vida. Não uma palavra de desesperança, mas uma palavra de esperança. A palavra do Senhor para aquele povo é uma palavra de restauração, apesar de que realmente o povo estava como aqueles ossos secos. Se você já leu anteriormente este texto, e você imaginar bem, você vai ver que aqui está uma demonstração daquilo que é impossível aos olhos humanos, mas pode ser possível se Deus assim quiser. São ossos. Não sei se você já foi a algum sepultamento em que aonde a pessoa foi sepultada era um jazigo de família, e quando você vai sepultar alguém em jazigo de família, dentro desse jazigo estão as caixas com os ossos, e você tem que tirar aquela caixa, você faz o sepultamento e depois você põe aquela caixa de ossos para dentro novamente. Quem já viu assim, já foi em sepultamento assim? Então imagina Ezequiel sendo levado a um vale onde só há ossos. E ossos, e ossos, ossos, e diz a palavra que ele caminha, o Senhor fez
Ezequiel andar ao redor daqueles ossos que eram numerosos na superfície da terra e estavam sequíssimos, não havia nenhuma carne. Então veja que era algo impossível aos olhos humanos que aqueles ossos revivessem. Se você já viu, imagina você estar no sepultamento e tirasse uma caixa dali de ossos de alguém que já se foi, e de repente aqueles ossos começam a nascer carne, começam a nascer tendões. É algo impossível. Então esse texto ele mostra isso, que aquilo que aos olhos humanos é impossível, não é impossível para Deus, se Ele assim quiser. Deus dá esta visão a Ezequiel, para que ele passasse ao povo, para que ele transmitisse ao povo, para que ele replicasse ao povo que ainda havia esperança, e que o povo não estava de todo exterminado, não estava tudo acabado. Veja se não foi isso que o Senhor mandou dizer no versículo 12 a 14. Portanto, uma vez que Ezequiel já havia profetizado aos ossos, agora Deus manda ele profetizar para o povo. Portanto, profetize ao povo, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Então esta é a mensagem dessa visão para o povo. Assim como esses ossos secos, o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse, e eles se tornaram um grande exército. Assim também Deus faria com Israel. Eu quero trazer aqui nessa noite algumas lições, basicamente 3 lições que eu tirei aqui para passar para os irmãos. A primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, queridos, é que Deus, Ele é o único que pode nos levar a ter experiências com Ele. Deus é o único que pode nos comunicar coisas que o ser humano não pode prever, ouvir. Experiências espirituais é algo que vem de Deus. Sim, Ezequiel está tendo, desde o primeiro capítulo, na verdade, ele vê a glória de Deus, ele vê os querubins, ele vê muita coisa. E aqui o Senhor o concede mais uma experiência, mas veja que Ezequiel, ele está ali apenas como um sujeito que está sofrendo a ação de Deus, que está recebendo a ação de Deus. Veja o capítulo 1, ou capítulo 37, o versículo 1 do capítulo 37, diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor que veio sobre Ezequiel, que tomou ele e o levou a essa experiência. Eu não sei qual a experiência que você já teve com Deus. Eu não sei como que é a sua vida cristã. Se a sua vida cristã tem sido uma vida simples, de apenas frequentar os cultos, ler uma Bíblia um dia, o outro, orar outro dia, mas eu quero dizer que a vida cristã, ela pode ser cheia de experiências da parte de Deus. E nós podemos ansiar por isso. Nós podemos desejar ardentemente ter experiências com Deus. Aquela experiência que marca a nossa fé. Aquela experiência que sela a nossa fé. A despeito da experiência da conversão,
nós podemos ter momentos em que Deus se revela a cada um de nós de uma maneira especial. Nós podemos ansiar isso, nós podemos e devemos buscar isso também, mas nós não podemos esquecer que é Deus quem vai nos levar a uma experiência com Ele. E a pergunta que eu faço: há alguém aqui nessa noite que deseja isto? Você deseja ter experiências com Deus? Você deseja ter experiências como Ezequiel teve, Daniel e tantos outros profetas, Paulo, Pedro? Isso arde no seu coração, você ter um encontro com Deus e não viver mais somente da experiência dos outros, mas viver as suas próprias experiências. Eu creio num Deus que pode nos dar experiências assim ainda hoje. Eu creio num Deus que pode nos dar visões. Eu creio num Deus que pode nos visitar em sonhos. Eu creio no Deus que pode saculejar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração e nos levar a uma proximidade maior dEle. Eu espero por isso, eu desejo por isso, eu anseio isso para a minha vida e eu anseio isso para a sua vida também. E meus amados irmãos, numa era em que nós desejamos tantas coisas terrenas, em que nós sonhamos com tantas coisas nessa terra, numa era em que há uma multidão de coisas materiais que nos chamam a atenção, que nos atraem, que gera o desejo de ter, de obter ou de viver certas experiências, numa era que você abre as suas redes sociais e você vê pessoas curtindo as suas férias, né? Ainda mais nessa época de início do ano, sabe aquele dia que você está em casa no maior calorão e você abre o seu Facebook, o seu Instagram e você vê um amigo seu, às vezes que você nem conhece, na verdade, seu amigo por ocasião, porque aconteceu de você acabar seguindo ou deixando de seguir, e você vê ele lá naquela praia, naquele dia gostoso ali, curtindo, e você fica ansiando por viver aquilo também, não invejando, né? Mas querendo ter aquela experiência. Meus amados, numa era que nós somos gerados a desejar tantas essas coisas, aquele dia que você está com fome e de repente você também abre o Facebook, o Instagram e está aquela propaganda daquela costela suculenta e você tem vontade de ir naquele restaurante, vontade de ir naquele rodízio, que numa era em que o nosso ser é estimulado, nós somos estimulados diariamente a desejar as coisas dessa terra. O que eu peço é que o Espírito Santo de Deus venha gerar em nossos corações desejo pelas coisas espirituais, numa medida ainda maior daquilo que o mundo gera desejos da nossa carne, na nossa natureza terrena. Que o Espírito Santo venha gerar desejos em nossos corações pelas coisas espirituais, pelas coisas do reino, por viver experiências com Deus, de ser instrumento nas mãos de Deus usar a nossa boca para abençoar alguém, para ganhar alguém para Cristo, para aconselhar alguém. Experiência de, na hora da tristeza, da agonia, o Espírito Santo vir como bálsamo e trazer aquela alegria que ninguém pode entender, porque é uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Viver a experiência da paz que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus. Que nessa era tão secular, nessa era tão materialista, que nós sejamos espirituais, venhamos desejar e ansiar pelas coisas espirituais. Quantos querem isso aqui nessa noite?
Enquanto eu estou pregando, querido, clama a Ele. Enquanto eu estou pregando, começa a falar: Senhor, me dá esse desejo. Enquanto eu estou pregando aqui, começa a falar: Senhor, me livra desses desejos terrenos que tomam tanto conta do meu coração, que geram ansiedade, porque, meus amados irmãos, os desejos desse mundo só gera ansiedade no nosso coração, só gera insatisfação em nosso coração, porque essas coisas não nos saciam. Quanto mais temos, mais queremos. Apesar de que quanto mais temos de Deus, mais queremos de Deus também. Mas Ele nos sacia. Que tenhamos desejo ardente pelas coisas espirituais. A segunda coisa que esse texto nos mostra, querido, é que não existe situação tão caótica que o Senhor não possa reverter. Eu vou repetir. Esse texto nos mostra que não existe situação tão caótica que o Senhor não possa reverter. Veja só, ossos secos. Já devia ter ossos misturados de um com o outro. Mas o Senhor reverteu aquela situação. Porque quando a pessoa morre, agora no sepultamento do meu cunhado, Lídia até achou que a caixinha era muito pequena, a caixa desse tamanho, a caixa estava com os ossos do meu tio. Ela falou: mas está pequena. Eu falei: não, é porque os ossos estão soltos, estão desmontados. Então, o osso maior do corpo humano é o fêmur, né? Mais ou menos isso. Você imagina o que Deus está mostrando para Ezequiel? Os ossos estão todos separados. Mas o Senhor mostra para Ezequiel que Ele tem poder para reverter aquela situação. E os ossos começam a se encaixar de novo, se montar de novo. Sabe, quando você pega um filme e você reverte, não é? Você coloca para voltar. Antigamente, naqueles VHS, a gente fazia muito isso. Aí voltava. O Senhor reverteu. O Senhor fez com que cada osso se encontrasse com o seu osso. E fez criar tendões, carnes sobre eles. Porque, meus amados irmãos, o que Deus queria mostrar aqui para Ezequiel, o que Deus queria mostrar para o povo, o que Deus queria mostrar para mim, o que Deus queria mostrar para você, é que não existe situação que o Senhor não possa reverter e mudar. Ele pode sim transformar a maldição em bênção. Ele pode transformar a pobreza em riqueza. Ele pode transformar a fraqueza em força. Ele pode transformar o desânimo de uma hora para outra em motivação. Ele pode transformar a escassez em fartura. Ele pode transformar a enfermidade em saúde. Ele pode transformar a frieza em vigor espiritual. Ele pode transformar a dureza de coração em quebrantamento. Ele pode transformar a morte em vida. Não há nada. Foi o que o Senhor fez naquela visão. Eram ossos secos e se transformaram não em um exército, mas em um enorme exército. Versículo 10 vai dizer: profetizei como ele havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Para pensar a visão dos ossos, e agora um enorme exército, porque o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. E a resposta de Ezequiel foi fantástica. Quando o Senhor pergunta a ele, lá no versículo 3, do capítulo 37,
O Senhor, havia levado ele viu aqueles ossos, ele caminhou por entre aqueles ossos, e o Senhor perguntou: e aí, filho do homem, o que você acha? Tem solução? Esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel foi: o Senhor que sabe. Por que Ezequiel respondeu isso, querido? Porque para Ezequiel, humanamente falando, aquilo era impossível. Para o homem, para mim e para você, existem situações, existem casos que nós olhamos e dizemos: não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução. E para o Ezequiel ali, diante daqueles ossos, na realidade humana, não havia solução, não havia esperança. Mas ele estava diante de Deus. E para Deus, você sabe que nada é impossível. Então ele fala: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer todas as coisas. Se o Senhor quiser, se houver um propósito de Deus, não há nada que possa impedir. Isso é o que significa o tu sabes de Ezequiel. Humanamente falando, Senhor, não tem jeito. Mas quando se trata do Senhor, tudo é diferente. Quando Deus está no negócio, tudo é diferente. As possibilidades, elas são inúmeras. Escuta, nunca conclua na sua vida que algo não há solução. Nunca diga na sua vida que tudo está perdido, que acabou, que não tem mais jeito. Se você está diante do Senhor, você sabe muito bem que para Deus as coisas não são assim. Então creia somente. Mas pastor, já faz tanto tempo e as coisas não mudam. Creia, continua crendo. Talvez o Senhor esteja te perguntando essa noite: meu filho, minha filha, você acha que isso ainda tem solução? Você acha que ele pode voltar? Que ela pode voltar? Você acha que pode haver uma cura nessa situação? Talvez o Senhor esteja perguntando. E a resposta mais sábia você dá para o Senhor é: Senhor, tu sabes, porque Ele tem poder. Tem alguma coisa na sua vida? Fecha aí seus olhos. Tem alguma coisa na sua vida que está assim? Que você está vendo que não tem mais solução, que você olha assim, que parece que não vai mudar, que não vai dar jeito. Coloca diante do Senhor agora e fala para Ele: Senhor, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais solução, eu não vejo como essa situação se reverter, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder e que não há nada que o Senhor não possa fazer. Então eu coloco diante de Ti essa situação nessa noite. Coloca diante do Senhor, coloca diante dele agora: Senhor, eis aqui esses ossos secos, que eu sei que o Senhor pode trazer vida novamente. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Eu sei que o Senhor pode transformar. Eu sei que o Senhor pode reverter. Eu sei que o Senhor pode transformar. Eu sei que o Senhor pode trazer vida. Eu sei. Tu podes. Tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você ainda crê? Você ainda crê? Vou abrir mais uma água aqui. A terceira coisa que eu quero trazer nesse texto é que Deus, Ele poderia falar direto àqueles ossos. Ele perguntou: Ezequiel, e aí? Tem jeito?
E Ezequiel falou: tu sabes, Senhor. Deus poderia simplesmente falar: ossos, revivam. Mas Deus quis usar a boca de Ezequiel. Deus quis usar a voz de Ezequiel. Veja o versículo 4. Então ele me disse, ele não disse para os ossos, ele disse para Ezequiel: Ezequiel, profetize, fale para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. No versículo 9, novamente, porque Ezequiel disse que os corpos se formaram, mas não havia neles espírito, e no versículo 9, então o Senhor, disse para Ezequiel: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Deus quis usar a boca de Ezequiel para trazer vida àqueles ossos que estavam secos. E Ezequiel foi obediente à ordem do Senhor. Ele foi obediente ao falar a palavra do Senhor àqueles ossos. Ezequiel replicou a palavra que Deus colocou na sua boca. Ele disse àqueles ossos. Veja o versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Ele não inventou, ele não mudou, ele simplesmente falou como o Senhor havia ordenado. Versículo 10, novamente. Profetizei como ele me havia ordenado. E eu quero ler aqui o versículo 5 e 6. Olha o que o Senhor ordenou no versículo 5 e 6 que Ezequiel falasse. Assim diz o Senhor Deus, glória a Deus. Assim diz o Senhor Deus. Não sou eu que falo, Ezequiel. Parece que Ezequiel está falando assim: ossos, não sou eu que estou falando. Não sou eu. Essa palavra não é de mim. Essa palavra é do Senhor. Ossos, assim diz o Senhor Deus: eis que farei entrar em vocês o Espírito, vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E no versículo 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E por aí vai, porque quando Ezequiel replicou a palavra do Senhor, falou a palavra sobre aqueles ossos, ele gerou vida. Porque foi a palavra do Senhor. Repete isso comigo: profetizar. Profetizar é falar a palavra do Senhor. Profetizar é proferir a palavra que vem do Senhor. Profetizar é falar em nome do Senhor. Profetizar é falar com o poder, com a autoridade da palavra do Senhor. Isso é profetizar. E meus amados, assim como Ezequiel foi a voz profética em sua geração, Deus nos chama hoje para sermos a voz profética em nossa geração. Sim. Nós somos aqueles chamados para pregar a palavra do Senhor, para que aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados ouçam a palavra do Senhor, creiam e vivam. Eu vou repetir isso aqui.
Na nossa geração, nós somos a voz profética. Nós somos aqueles que foram chamados para proferir, para replicar a palavra do Senhor para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, para que aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados ouçam a palavra do Senhor, creiam e vivam. Nós precisamos entender isso. Que Deus, apesar da necessidade, da nossa insuficiência em convencer as pessoas, apesar da necessidade da ação convencedora do Espírito Santo dentro do coração, Deus não vai falar àquela pessoa sem que fale a ela através de mim, através de você. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E entenda, nós que estamos em Cristo, nós falamos da parte de Deus. Nós falamos a palavra de Deus, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Deus, como falou através de Ezequiel, Ezequiel fala àquele povo, Deus está falando, Jeremias fala ao povo da sua geração, Rebeca, Gabriel fala ao povo da sua geração, Carol e Tiago fala ao povo da sua geração, Alex, Érico, Luciana, Júlia, Ivani, fale ao povo dessa geração, profetiza a minha palavra a eles. Nesse sentido eu gosto muito de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5, 20, como se Deus exortasse por meio de nós, como se Deus falasse por meio de nós, ou seja, nós sermos a boca de Deus. Diga comigo, eu sou. Fala isso com fé, eu sou a boca de Deus nesta geração, aleluia! Nós somos a boca de Deus nessa geração, porque Deus põe lá de novo, Samuca, porque Deus exorta, Deus chama através de nós. E olha o apelo que Deus faz através de nós. Leiam vocês, leiam comigo, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus quer se reconciliar com o povo, e Ele vai fazer isso através da minha voz, através da tua voz, através da minha boca, através da sua boca. Se Ezequiel não profetizasse aqueles ossos, eles não reviveriam. Deus mandou e Ezequiel obedeceu. Ele obedeceu ao mandado do Senhor. E é por isso que lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo vai fazer uma indagação. Olha o que ele fala, versículo 14 de Romanos 10. Como, porém, vamos fazer o seguinte, Samuca, volta aí um pouco aí, versículo 12, por favor. Não, vai ter que ser um pouquinho mais. Paulo está falando sobre a pregação da palavra. Deixa eu ver aqui com você, capítulo 10, né? Versículo 8, por favor, Samuel, do capítulo 10. Porém, o que se diz? A palavra está perto de vocês, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. E que palavra é essa? Versículo 9, leiamos juntos. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora pula para o 14, por favor, para a gente ganhar tempo, Samuel. Aí Paulo vai indagar mais à frente. Como, porém, invocarão aquele de quem
em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos obedecer a ordem do Senhor Jesus, queridos. Ele disse aos seus discípulos lá na grande comissão, segundo narrou Mateus no capítulo 28, 19 e 20: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, você conhece esse texto que ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Queridos, precisamos cumprir nossa missão. Tem mais amém aí? Aleluia, glória a Deus. Precisamos cumprir nossa missão. Precisamos ser a boca de Deus nessa geração. Precisamos ser a voz profética nessa geração. Aquela que replica, que reproduz a palavra de Deus, que reproduz a mensagem de salvação. Deixa eu falar aqui para terminar uma coisa que nós precisamos entender. Esta visão nós temos Deus, o soberano Senhor, nós temos Ezequiel e nós temos os ossos secos. E nessa visão, tanto Ezequiel como os ossos secos representa cada um de nós. Primeiro, nós somos os ossos secos porque, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados. Um dia nós estávamos como esses ossos secos, mas a palavra de Deus chegou a nós. Alguém fez o papel de Ezequiel em nossa vida. Alguém foi a voz profética para a nossa vida. Você lembra desse dia em que alguém pregou, alguém falou do Evangelho e você entregou a sua vida para Cristo? Quantos lembram aqui? Foi a voz profética. Foi alguém reproduzindo a palavra de Deus. Foi alguém falando em nome de Deus para você, em nome de Deus para mim. E Ele nos deu vida. Ele fez isso mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Mas agora nós somos aqueles a quem Deus quer usar, assim como usou alguém para nos trazer para Cristo. Você lembra? Porque assim, há pessoas aqui, eu creio que nasceram no Evangelho, e ali na classe, na salinha da escolinha, ou em algum outro momento, entregou a vida para Cristo. Mas há alguns aqui, talvez haja alguém aqui que um amigo ou um parente, um familiar, chegou para você e foi a boca de Deus para você e você entregou a vida para Cristo. Quem teve aqui, assim, alguém individualmente que pregou e você entregou a vida para Cristo? Tem alguém aqui? Levanta a mão, irmão. Glorifica o Senhor por isso aí. Alguém pegou e falou para você. Outros, talvez, alguém foi a boca de Deus para te levar para a igreja, e lá você ouviu a palavra de Deus lá do púlpito e entregou a vida para Cristo. Quem tem aqui assim? Olha aí. E nós? E eu? E você? Nós temos nos colocado diante de Deus para sermos essa voz profética? Falar a palavra que vem do Senhor, a palavra de salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, ele se sentia devedor, e talvez isso seja o que está faltando em nossa geração. Nós estamos muito na zona de conforto, nós estamos muito bem fazendo nossas programações, nossas conferências, nossos passeios, nossas escolas bíblicas tão agradáveis, mas a pergunta é: nós temos cumprido a missão de sermos a voz profética nessa geração?
Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 14, ele falou: eu sou devedor. Eu tenho que pregar esse evangelho. Veja só, ele fala assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Ele está falando isso porque ele gostaria de ir a Roma, mas ele ainda não tinha conseguido ir a Roma para pregar o evangelho. Ele vai dizer isso: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Será que estamos prontos para anunciar o evangelho? E o pronto que Paulo está falando aqui não é um pronto, embora ele era um homem super capacitado, mas ele pronto de ter o coração disposto a fazer isso, a pregar o evangelho lá em Roma, porque, como ele disse no versículo seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Você quer ver vidas sendo salvas? Quem quer ver vidas sendo salvas aqui, diga amém. Como crerão em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como igreja do Senhor, queridos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha mexer com a gente, saculejar a gente, para a gente começar a pregar mais esse evangelho. Seja com o nosso vizinho, no nosso trabalho, e também como igreja. Trazer essa missão para a igreja. Como igreja, sairmos. De alguma maneira nós precisamos sair e ser a voz profética de Deus aqui em Urucânia. Há muitos ossos secos aqui, que precisam receber uma palavra profética, e a palavra profética é apenas uma: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo restaura. De alguma forma nós temos que sair e levar esse evangelho a Urucânia. As casas que não estão, há casas aqui que estão sofrendo porque não tem Cristo. Que o Senhor nos desperte nisso para a glória de Deus. E que assim como Ezequiel profetizou, falou a palavra do Senhor, e um grande exército se multiplicou, diga, se multiplicou. Que através de nossa voz profética, que através da minha voz profética, que através da sua voz profética, muitas almas possam reviver. Que através da sua voz profética, muitas almas venham se render a Cristo Jesus e formar um grande exército junto conosco para servir a Deus nessa geração. A nossa voz profética é simplesmente uma: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Eu creio no poder do Evangelho. Você crê? Paulo falou: eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós sejamos multiplicadores. Que através de nossas vidas muitas famílias sejam alcançadas. Que o Espírito Santo venha nos incomodar isso, para que o nome dele seja glorificado. Há vidas a serem salvas aqui em Urucânia. E nós temos essa missão. Que nos sintamos devedores, sim. Sim. Que nós não sejamos aqueles que passam pelos perdidos e... Não. Mas nos sintamos devedores de sermos a voz profética. E deixa eu lembrar para você o que é a voz profética. Quando você for falar com alguém, lembre-se que a palavra que você vai falar, ela não é sua, ela é de Deus.
A mensagem que você vai levar não é sua, é de Deus. Que você não está falando em seu próprio nome, mas você está falando em nome de Deus, em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo, na autoridade que Cristo concede aos seus discípulos. Antes de designar os discípulos, ele falou: eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então que não tenhamos medo de pregar o Evangelho, que não tenhamos medo de alcançar almas, mas ao contrário, estejamos indo sabendo que nós vamos com a autoridade de Deus para levar a mensagem aos perdidos. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Vem cá, John.